Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série sobre fadiga e estresse. Cuidar da saúde mental é importante. Você tem percebido nos últimos meses cansaço, dificuldade de concentração, tem percebido que parece que as coisas estão levando um tempo muito maior para conquistar e atingir atividades rotineiras como a prática de um exercício físico, a leitura de um livro, a prática de um hobby tem exigido mais de você? Então falaremos sobre como estamos fadigados diante desse cenário. Há mais de 13 meses nos colocaram um boom, um estresse crônico, uma situação de pandemia do qual ninguém nos disse como lidar. Medo, incerteza, raiva, tristeza, luto, todos os sentimentos foram trazidos para nós e pouco nos deram oportunidade para ser elaborados. Estamos vivendo índices de mais de 400 mil pessoas que perderam a vida. De alguma forma, estamos vivenciando o luto coletivo, que é essa tristeza geral diante desse cenário, sobrecargas de informação, incerteza, medo diante desse cenário. Como manter a fé e a esperança, como olhar e perceber quando será que isso vai acabar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estamos vivendo a fadiga pandêmica. O que é isso? Trata-se de um cansaço, uma fadiga, uma anedonia, uma sensação de incapacidade, uma baixa produtividade em função de uma exaustão por conta das consequências pandêmicas. Prevê-se a quarta onda, e essa sendo de epidemia de transtornos e síndromes mentais. A nossa saúde mental está em alerta, precisamos falar sobre ela, precisamos fazer atos de prevenção. Não é necessário que a gente vivencie os sintomas para então buscar ajuda. É necessário que a gente saiba qual é o cenário que nós estamos para viver, para que possamos cuidar de nós, cuidar de quem amamos, buscarmos ajuda por prevenção e, acima de tudo, para que a gente tenha resistência, resiliência e inteligência emocional para passar por todo esse cenário. 13 meses e a sensação é de impotência, fracasso, frustração, porque e aí, quando tudo isso acaba? Será que a vacina é realmente eficaz? E como será se eu me contaminar? E como será se as pessoas que eu amo forem contaminadas? Como lidar com as consequências e com as sequelas pós-Covid que tanto limitam e há N comprometimentos e que precisa que a pessoa se readapte, encontre energia da onde nem sabe se tem. Não estamos vivendo um cenário típico e muito pouco tem se dado oportunidade para falar como estamos. Por quê? O estresse, gente, de uma forma bem simples, eu quero trazer aqui como é o estresse no nosso organismo. O estresse, ele reage como um trauma, como um impacto. E ele vai gerando nessa situação uma reação de alerta e perigo na nossa mente. Existe um perigo aqui, existe um medo eminente. Quando esse medo eminente se torna frequente, é quando desencadeiam os casos de ansiedade. Por isso, aumentou tanto a predominância de casos que trazem a ansiedade. E a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Ela vai trazer a nossa mente lá no futuro, vivenciando o sentimento de medo. Quando isso vai acabar, como vai ser, e o que a pandemia nos obrigou a pensar, independente da raça, da religião, da forma como a pessoa tem os seus hábitos culturais e a forma como ela reage aos seus sentimentos, a pandemia nos foi colocada a pensar sobre a finitude, pensar sobre a morte. E na humanidade tem-se que nós temos os nossos 3 maiores medos: o medo da morte, o medo da escassez e o medo da rejeição. E o que a pandemia nos trouxe? Os 2 principais medos. Será que eu vou morrer? Ou será que eu vou perder alguém que eu amo? Será que eu ficarei sem o meu emprego? Como vai ser o impacto financeiro nessa realidade? Tudo isso colocou a mente em excesso de estresse, gerando um adoecimento. Então foi muito comum a presença de quadros ansiolíticos, do qual insônia,
situação de palpitação, de sudorese, angústia no peito, uma sensação de falta de ar, uma sensação de dificuldade de foco e concentração, há uma dificuldade de conseguir construir com coerência aquilo que se está pensando e raciocinando. Também há uma queda no desempenho profissional, atividades que antes levavam um tempo hábil para fazer, a lista de afazeres passa a ficar mais lenta, porque a pessoa passa a ter uma produtividade reduzida. Por isso que é tão importante os líderes também entender o impacto da pandemia no que tange gestão de pessoas. Também, gente, se vê uma relação com a comida, com o padrão alimentar de forma alterada, a pessoa tem uma predisposição ou a ausência de comer, passa a comer menos ou comer mais, e quando vê esse mais, percebe-se a presença do açúcar, porque ele gera uma sensação de prazer e bem-estar, mas também gera uma inflamação no organismo. E ainda a predominância e o aumento de substâncias psicoativas. Então começa a ter o abuso de substâncias que vão sim gerar ainda um agravamento na saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, prevê que de cada 10 pessoas, 7 viverão um quadro de sequelas e de síndromes que favoreçam para um surgimento de um transtorno mental. A Organização Mundial da Saúde denomina a fadiga como sendo o cansaço, a sensação de exaustão diante de tudo que está acontecendo. Incertezas, medos, impactos financeiros, impactos na sociabilidade, readaptação do cenário de como tivemos que trabalhar, inúmeras vezes de parar de trabalhar presencial para trabalhar em casa, muitas vezes não ter estrutura suficiente para trabalhar, o estresse desse cenário familiar, ter que ser professores dos filhos com dificuldade. Então tudo mudou, o cenário é diferente. Então esse cansaço, essa exaustão, essa sensação de não dou mais conta é nomeada fadiga pandêmica. E aí então você pode estar se perguntando: tenho me visto com fadiga pandêmica, estou com um transtorno mental? Não, tá? Isso é um caso que estamos vivenciando em função da nossa atualidade. Mas, para que isso não desencadeie uma síndrome, é muito comum desencadear a síndrome de burnout, do qual nos próximos vídeos eu estarei falando, é bem importante que a gente trabalhe com mudanças de hábitos e cuidado, prevenção. Quais são os hábitos que nós temos como saudáveis? Primeiro, tenha uma rotina de sono. Sono é reparador e é necessário para que se garanta uma saúde mental equilibrada. Tenha uma alimentação saudável, evite alimentos inflamatórios, pratique exercício físico, encontre aquele que você se identifica, aquele que você gosta. Não é qual exercício, mas é o que ele vai provocar no teu corpo. Busque, pessoal, reduzir o número de telas. É fato que a pandemia nos trouxe um distanciamento social e passamos a utilizar com mais frequência o celular, notebook, TV. E isso não é um descanso ativo para a nossa mente. Isso gera sobrecarga mental. Por quê? Porque estamos em funcionamento e isso gera vício. Reduza o número de tela. Vá dormir, coloque de uma possibilidade um horário para até tal horário. Saia desse estigma de que eu tenho que estar sempre online, eu tenho que estar sempre respondendo, eu tenho que estar em função do outro. Não, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua saúde mental e se colocar como primeiro lugar nesse processo. Estar em função do outro faz com que você saia do seu estado e possa adoecer por estar tão disponível, tão online, tão à disposição do outro. Ok? Busque um hobby, busque encontrar formas que te tragam recarregar a bateria. Eu gosto de usar a metáfora: se você não deixa a bateria do seu celular acabar, por qual motivo você está deixando a sua? Então, liste aí agora quais são as 3 coisas que te carregam.
Nenhuma, não sei, não tô conseguindo ver. Tá sendo muito comum as pessoas nem saber o que carrega. E o que carrega, gente, o que pode ser para um não vai ser para outro. Para outro pode ser estar andando de bike, estar andando com o cachorrinho, estar em amigos, estar em família, o abraço do filho, leitura de um livro, praticar uma meditação, colocar uma música que gosta e dançar. Existem N formas. Descubra a sua. Cuide de você, valorize a sua saúde mental e cuide também de quem está próximo de você. Um grande beijo e até o próximo.